Contratada por 231 milhões de reais para a COP30, movimentou dinheiro de organização criminosa de deputado alvo de operação, diz a PGR. Artigo de João Gabriel e José Marques, publicado dia 17 de dezembro de 2025, na Folha de São Paulo. Bom dia, inscritos no canal do Unicórnio Alado. Eu sou Vesga Magalhães, estou aqui para trazer informações importantes da política nacional. Estou aqui para falar do caso muito assustador mesmo, envolvendo um deputado federal que foi preso pela Polícia Federal. Ele foi, na verdade, ele sofreu busca e apreensão no apartamento dele e ao ver que estava sendo, a polícia estava chegando, o que fez o deputado? Ele jogou fora o celular dele pela janela, que depois foi localizado pela polícia nos jardins internos do prédio. Empreiteira JA Constructions é citada em decisão do STF. Outro lado, Antônio Doido, do MDB do Pará, e firmas não responderam. Secretário do governo Barbalho é suspeito de obter vantagem indevida para beneficiar empresas ligadas a deputado. Gestão diz que contratos seguem critérios legais. O nome desse deputado é Antônio Doido. A gente continua em Brasília porque o deputado Antônio Doido, do MDB do Pará, é alvo agora pela manhã de uma operação da Polícia Federal que apura os desvios de verbas públicas. Por que a gente continua em Brasília? Porque ele, Jonas Maia, tem todos os detalhes dessa operação. Inclusive o deputado, né, Eli Jonas, chegou a jogar o celular pela janela? Exatamente, Renan. Uma operação que cumpre 31 mandados de busca e apreensão autorizados pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro relator desse caso, Flávio Dino. E nessa operação com 31 mandados de busca e apreensão, o deputado federal Antônio Doido, que o nome dele é Antônio Leocádio dos Santos, mas foi eleito com esse nome político nas urnas de Antônio Doido, do MDB do Pará, é alvo de busca e apreensão em 2 endereços, na casa dele, no Pará, e também no apartamento funcional dele aqui em Brasília, como todo deputado federal que vem morar em Brasília tem direito. Durante essas buscas, segundo integrantes da Polícia Federal com quem conversamos, ele até jogou o celular dele pela janela para tentar evitar a apreensão. Não deu certo, o aparelho foi apreendido. E ele é um personagem importante, porque ele tem envolvimento muito estreito com o governo de Helder Barbalho, do estado do Pará. E ele também fraudou licitações, pelo que tudo indica, muitas dessas licitações para eventos ligados à COP30 que nós tivemos este ano, agora há pouco, no mês de novembro. Integrante do consórcio que venceu uma licitação de 231 milhões de reais para obras da COP30, a Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, que aconteceu em Belém do Pará, movimentou dinheiro para a organização criminosa do deputado federal Antônio Doido, do MDB do Pará. Segundo a PGR, Procuradoria-Geral da República, a empreiteira JA Construcons é citada em decisão do ministro do STF, Flávio Dino, que autorizou a operação de busca e apreensão da Polícia Federal nesta terça-feira, dia 16, em endereços das companhias do parlamentar
e outros integrantes do grupo. Então, é curioso porque esse Antônio Doido, ele está comprovado que ele tem envolvimento sério com rachadinhas envolvendo um policial militar que fazia os saques milionários e foram quase 50 milhões em dinheiro sacado nos últimos anos, desde 2022, quando ele iniciou seu mandato. A operação investiga desvio de verbas públicas por meio de fraudes em licitações. Dino também determinou o bloqueio de valores das contas ligadas a esses CNPJs e proibiu que eles participassem de licitações ou firmem contratos com o poder público. É realmente um caso muito surpreendente e, sobretudo, para quem acompanha aqui o canal do Unicórnio Alado. Não perca o especial de final de ano do Unicórnio Alado. Um unicórnio contra 50 burros. Não sei quem é esse cara aí de touca. O Jones Manuel, aí ali ó, o Michel Temer, o Tarcísio, o Jack Boom, né? Quem mais aqui, ó? Aquele Hugo Mota, o Bentola, o Baitólogo das Cabras e esse último aí eu não sei quem é não. A Procuradoria aponta que a organização criminosa utiliza-se da AJ Construcons e da JAC Engenharia, entre outras empresas, todas registradas e administradas por pessoas vinculadas ao parlamentar investigado, para movimentar o dinheiro. Essa coisa da COP foi uma desgraça, né? Cadê esse mapa do caminho? Alguém tá falando sobre isso? Nada, né? E o TFF? Cadê? Ninguém mais fala, né? Foi só coisa do momento. Só para dizer que estavam fazendo alguma coisa. E o negócio começou mal já na infraestrutura preparatória da COP, né? Para que abriram aquele monte de estrada, cortando o que sobrava de floresta ali em Belém, né? Então você vê que para que abriu aquele monte de estrada já está respondido. Corrupção pesada envolvida. Eu trago aqui uma informação que o meu colega nunca conseguiria apurar, uma vez que Leandro Demore está demorando muito para conseguir fazer as apurações no tempo certo. Tamo junto, o Unicórnio Alado apareceu aqui. Unicórnio, eu vou responder às acusações caluniosas que você tem feito contra mim. Aguarde. Tá vendo esse cachorro que fica latindo aqui? Ó, latindo aqui, perturbando. Eu comparo isso ao canal do Unicórnio Alado. Ó, só perturbando. Ó. Pior novidade da internet desse ano de 2025 foi o canal do Unicórnio Alado. E esse vídeo de hoje é para responder as calúnias que ele levantou contra mim. O Unicórnio é um canal muito bacana, Renato. Você tem que não sei se você já conhece. Já olhei uma vez. É uma zoeira que não acaba mais. Fora as bundas, que são as melhores bundas da internet. Mas não pode falar isso para Marcela, que a Marcela fica brava. Ela diz que é a objetificação da mulher. Ser meio controlado, um pouco açaí, um pouco droga, não dá nada não. A Folha procurou a
COP30 e as empresas citadas, mas não teve resposta até a publicação dessa reportagem. O gabinete do deputado disse que ele não vai se manifestar. As duas empresas têm como sócia Andréia Dantas, esposa do Antônio Doido. O policial militar Francisco Galhardo e sua mulher Soraya atuam como operadores dos valores por meio de saques em dinheiro em agências bancárias e lotéricas e transferências, ainda segundo a PGR. Porque ele não conseguiu ainda encontrar a conexão do Carlinhos Firmeza e de sua quadrilha, que cada vez amplia mais seus poderes aqui no estado do Pará. Eu não entendo a motivação do unicórnio alado em ligar o Carlinhos Firmeza a aquele incêndio comprovadamente acidental que aconteceu na COP30 e agora com essa questão desse Antônio Doido. São assuntos completamente desconectados, mas que o jornalista Leandro Demore insiste em forçar uma ligação. Sobretudo, é importante dizer que esta linha de investigação mostra que a prisão deste deputado tem conexão com os crimes que vêm acontecendo junto com a quadrilha, e ele vem financiando essa quadrilha. Parte desses saques são para que Carlinhos Firmeza possa atuar na grilagem de terras e no contrabando de entorpecentes no estado do Pará. Carlinhos Firmeza se mudou aqui para a Amazônia numa época que aqui só tinha mato e índio. Então ele desmatou, ele criou gado, ele ajudou a tornar o Brasil essa potência do agronegócio que é hoje em dia. Você quer chamar isso de grilagem? Tudo bem, não vou discutir. Agora, envolver Carlinhos Firmeza com questão de entorpecente, aí eu acho que já é forçar demais a amizade. Então, vejam aí a notícia que saiu agora recentemente e o comentário aí dos jornalistas que estão apurando também essa notícia. A Procuradoria aponta ainda o provável envolvimento do secretário de Obras do Estado do Pará, Rui Cabral, suspeito de ter recebido vantagem indevida em troca de beneficiar o grupo com seus contratos. A Secretaria de Obras do Pará afirmou que todas as contratações seguem rigorosamente o devido processo licitatório, em estrita observância aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e economicidade, e que todos os pagamentos às empresas contratadas são processados exclusivamente por meio de procedimentos administrativos formais, com base em boletins de medição atestados pela fiscalização do governo. Vejam. O deputado Antônio Doido, que é alvo da Polícia Federal também, achou celulares jogados pela janela. A reportagem também do Fábio Serapião, apuração agora pela manhã. A PF realiza buscas contra o deputado, que é do MDB do Pará, e ele é suspeito de crimes de corrupção praticados por uma organização criminosa composta por agentes públicos e privados. Conta essa história pra gente, Fábio. É isso, Fabíola. Antônio Doido é um deputado federal do Pará, muito próximo ao governador do Pará, Helder Barbalho. Essa é uma investigação que já vinha se desenrolando desde o ano passado, e ela tem início lá em outubro, durante o período eleitoral, quando um policial militar ligado ao Antônio Doido foi preso ao sacar 5 milhões de reais numa agência de uma cidade vizinha a Belém. Isso foi em outubro, a Polícia Federal abriu uma investigação. Em janeiro, novamente, uma pessoa próxima a ele, ao Antônio Doido, dessa vez um assessor parlamentar dele, foi preso com mais 1,1 milhão, também sacando de uma agência bancária. Como revelou o portal Metrópolis, a PGR suspeita de corrupção em um contrato de 142 milhões de reais
entre a AJ Construcons e o governo Helder Barbalho, firmado para a COP30. Francisco Galhardo foi preso em flagrante após realizar um saque de 5 milhões de reais. Mensagens em seu celular apontam que ele agia a mando de Antônio Doido e indicam o envolvimento do secretário Rui Cabral no esquema. Apesar de esse contrato ter sido encerrado pelo governo Barbalho, a Folha mostrou que a AJ Construcons compõe também o consórcio RMB, que mantém contrato de 231 milhões com a gestão estadual para a pavimentação e requalificação das vias relacionadas à COP30. O consórcio também é composto por outras companhias. É administrado juntamente com Andréa Dantas. Ele foi aberto em 4 de setembro de 2024 e 2 dias depois assinou o acordo com o governo estadual, financiado por recursos federais. Outras das empresas que integram o grupo é a ARF, que, de acordo com um relatório da CGU, é suspeita de ter sido beneficiada por um esquema de favorecimento de licitações na cidade de São Miguel do Guamá, comandado também por Antônio Doido, no período em que ele foi prefeito do município. A Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República juntaram esses dois casos e começaram a investigar. E lá em outubro, quando esse policial militar é preso, sacando esses 5 milhões, a Polícia Federal apreendeu o celular dele. E o celular dele mostrou ali uma gama de crimes ali que vai desde rachadinha até compra de votos, até corrupção. Descobriu também que esse dinheiro aí que era sacado, e descobriu que esse PM, além dos 5 milhões, já tinha sacado 48 milhões em menos de um ano. Descobriu que quem abastecia esses saques milionários eram 2 empresas. E essas 2 empresas ligadas ao deputado Antônio Doido, uma em nome da esposa dele e outra em nome de um laranja dele, um outro policial. E aí a Polícia Federal fez o básico, começou a seguir ali o caminho do dinheiro, descobriu que essas 2 empresas ligadas ao Antônio Doido têm mais de 1 bilhão em contratos com o governo do Pará, e esse 1 bilhão todos fechados, assinados na gestão de Helder Barbalho desde 2020. Daí começou a seguir o dinheiro, descobriu no celular também mensagens do Antônio Doido com esse policial militar nos dias dos saques, enfim, e também mensagens entre esse policial militar que fazia os saques e o secretário de obras do Pará, o Rui Cabral, que é ali um dos braços direitos do Helder Barbalho e que foi responsável por assinar todos os contratos de obras da COP. A Polícia Federal aponta que a JA foi usada para a compra de armamento pesado, como um fuzil. A PGR cita o RMB por ser responsável por obras ligadas à COP30, mas pondera que ele é composto por empresas sem envolvimento no esquema e por isso não deve ser alvo da ação. Em sua decisão, Dino autoriza apenas a realização de busca e apreensão contra o consórcio, enquanto que a JA Construcons e a JAC Engenharia têm também valores bloqueados e são proibidas de firmar contratos públicos. A investigação da Polícia Federal indicou que o policial militar Francisco Galhardo realizou saques em dinheiro entre 2023 e 2024, que somam 48 milhões de reais. Ele é suspeito de coordenar um grupo que atuava a mando do deputado federal. Então isso continua a ser investigado, a Polícia Federal mapeou ali todo esse dinheiro que foi sacado, para onde foi, e hoje deflagrou essa operação, fez busca e apreensão no Antônio Doido, e quando chegou no apartamento funcional dele, eu acho que ele não se sentiu muito confortável e jogou os celulares pela janela.
mas a Polícia Federal conseguiu apreender, e vamos ver se no conteúdo desse celular faz com que a investigação dê outro salto, né? Esse celular do PM lá atrás já fez a apuração que era só de compra de votos ali, desses saques milionários, aumentar para corrupção, para várias coisas. Aí agora eu acho que esses 2 celulares que a gente está vendo na foto aí podem fazer com que a PF avance ainda mais nesse caso, e é um caso muito importante porque são muitos contratos. Essas empresas ligadas ao Antônio Doido, como eu disse, tem uma licitação sob suspeita de corrupção da COP, e também ela tem outros contratos da época da COP ainda. Então são empresas que têm muitos contratos e que podem complicar. Então você vê, né? A gente fez a cobertura da COP do ponto de vista do clima global, das políticas para a Amazônia. Essa coisa da infraestrutura organizacional da COP ficou meio deixado de lado, né? A gente criticou esse negócio de abrir avenida, ninguém entendeu por que no meio de uma conferência do clima vão abrir um monte de avenida no meio da floresta. Tá explicado, né? É essa corrupção que tá aparecendo agora. E isso que começou a ferrar a COP. A situação aí do governo do Pará, Fabiola. Bom, tem a imagem do celular caído aí no quintal, né? No chão aí, no jardim. Não tem ele jogando pela janela, né? Seria muito impressionante. O desespero da pessoa, né? Ao ser abordada, acha que não vai acontecer nada. Pega, abre a janela e sai jogando o celular. É óbvio que as pessoas estão aqui perguntando, mas como é que ele chama mesmo? É o apelido dele, Antônio Doido, né? O nome dele é Antônio Leocádio. E o pessoal está perguntando se você sabe, Fábio, por que o apelido dele é Doido? Como vocês puderam ver, esse deputado Antônio Doido, ele de doido não tem nada, ele é muito malandro. Aí o que acontece, né? Quem me recomendou essa reportagem da Folha de São Paulo foi o professor Paulo, né? Me mandou ali no zap, olha, isso aqui é um assunto importante, mas precisa ser visto com muito cuidado. Pensei, o que o professor Paulo Giraldelli quis dizer com isso, né? Muito cuidado, né? Aí agora que eu tô gravando o vídeo, que eu tô começando a entender. O que acontece? A COP30, ela vai ser escrutinizada ano que vem no contexto das eleições. Porque foi uma das grandes entregas do governo Lula foi fazer a Conferência do Clima no Brasil. E nós temos todas as nossas críticas a indefinições na questão dos combustíveis fósseis, esse mecanismo financeiro do TFFF, uma coisa que ninguém entende, e pararam de falar. Mas agora chega uma coisa que pega no povo, né? Corrupção, né? E eu não estou dizendo que essa corrupção não é real, né? Poxa, é o PMDB do Pará, sabe? Vocês me desculpem, eu não preciso falar mais nada, né? E por que o cuidado? Porque ano que vem a gente vai ter eleições e por mais problemas que o Lula tenha, né, a gente vai ter que vencer a extrema-direita. E a extrema-direita tem o negacionismo climático e tem muita raiva da COP, né? Durante a COP a coisa ficou ali até mais ou menos controlada, né? Mas agora no período das eleições, isso pode se virar contra Lula e contra o PT, e eu não quero isso, porque eu quero que Lula seja reeleito, porque eu sei a merda que é a extrema-direita aqui na Amazônia. E ele tem aí uma fortuna para administrar e sabe muito bem dar os golpes dele para fazer com que todo esse dinheiro aí, essas propinas, que tem origem aí também nas licitações fraudulentas e em emendas constitucionais. Então ele é muito espertinho. Mensagens obtidas pela polícia apontam que ele e sua esposa operavam as contas da JA Construcons e da JAC Engenharia. Andréa Dantas também supervisionaria as movimentações. A dinâmica das transações, ao que parece, envolvia a transferência de valores de origem até o momento desconhecida das contas da JA Construcons para a JAC Engenharia. E após
desta para outras casas lotéricas, as quais repassariam os valores em espécie para um portador, habitualmente Francisco Galhardo, diz Dino. Ele não tem nada de doido e a sua ligação com o Carlinhos Firmeza vai ser em breve comprovada. Aí o que acontece, né? A Folha de São Paulo fez uma reportagem bastante equilibrada sobre o assunto, né? Eu tô lendo ela aqui para vocês. É um jornal de alto nível, né? Tem problemas, claro, mas tem qualidade, tem responsabilidade jurídica. Agora, o canal do Unicórnio Alado não tem responsabilidade jurídica nenhuma. Tudo que eles querem é criar o caos. E aí que ele faz questão de botar o Carlinhos Firmeza nessa questão. Ninguém da imprensa está falando sobre isso. Isso é invenção da cabeça do Leandro Demore. Dino aponta a suspeita de uma série de atividades ilícitas, como saque de valores extremamente altos em espécie, coincidente com datas das licitações ou período eleitoral, ou possível participação dos investigados com o tráfico internacional de drogas, contrabando de cigarros, agiotagem e outras. Também é apontada a participação na organização de outros policiais militares e de parentes de Antônio Doido, inclusive ocupantes de cargos públicos. E essa reportagem aí toda eu consegui fazer aí adiantando, estando aí na frente do Leandro Demorado. Ele demora demais para ver as coisas. Então, aí nesse ponto eu discordo da Vesga Magalhães. Quer dizer, não discordo que o Leandro demora. Ele demora mesmo, mas é porque o jornalismo bem feito exige uma apuração cuidadosa. E aí eu puxei, passei a perna nele, tá, Leandro? Chupa essa, porque aqui é Vesga Magalhães. Aqui o bicho pega, é brabo demais e agora eu tô aqui feliz de ter feito essa descoberta antes do Leandro, que tá aí há meses fazendo essa investigação e não chega a lugar nenhum. Então, é isso aí, Vesga Magalhães aqui o negócio é diferente, aqui é brabo mesmo. Então, tô feliz e aí espero que esse Antônio Doido aí contribua aí com essas investigações, com esses celulares dele que foram encontrados. E agora a gente vai ter mais informações aí para poder desmontar essa quadrilha que envolve essa figura aí que é o Carlinhos Firmeza, viu? Então o que acontece? O Carlinhos Firmeza foi um dos primeiros colonizadores aqui da região. E ele chegou com a mão na frente e outra atrás. Ele era ligado a esses movimentos sem terra. Depois é que ele foi trabalhando e conseguiu juntar mais terra, que ele se afastou um pouco mais desse povo. Mas o fato é que ele tem um histórico na esquerda. E o contato do presidente Lula, né, quando Lula vem para Altamira, ali, quando ele veio para dar início das obras da hidrelétrica de Belo Monte, ele veio e voltou no mesmo dia. Tá? Mas ele almoçou na casa do Carlinhos Firmeza. Então, essa tentativa estranha de ligar o Carlinhos Firmeza nesse escândalo de corrupção ligado ao Antônio Doido é para atacar o presidente Lula. Não se esqueça aí de se inscrever no canal do Unicórnio Alado. Deixe o seu like e até o próximo programa.
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.